Vamos classificar em verdadeiro ou falso cada uma das afirmativas em relação ao desenvolvimento deste binômio. Para isso, eu vou escrever o termo geral, termo na posição k mais 1, será o binomial que eu vou usar é o 9, porque o expoente ali é 9, k, sempre na relação de que este número é 1 a menos do que o número do termo, ou o número do termo 1 a mais do que ele, vezes o primeiro valor do binômio é um x, sempre o primeiro elevado ao de cima menos o de baixo, 9 menos k será o expoente do x. O segundo valor ali do binômio é o 3y, então o 3y estará elevado ao k, sempre o segundo valor do binômio elevado ao número de baixo do binomial. Isso me dá a expressão do termo geral. Primeira afirmativa que ele faz, existem 9 termos, isso é falso. Se ele está elevado à nona potência, ele vai ter 10 termos. Sempre o número de termos é 1 a mais do que o número do expoente. Termos. Basta você pensar, se fosse x mais y elevado a zero, isso dá 1. Qualquer coisa elevada a zero dá 1 e tenho um termo. Se eu fizesse x mais y elevado a 1, qualquer coisa elevado a 1 é a própria coisa, x mais y. Ou 1x mais 1y, algumas pessoas preferem ver assim. Eu tenho dois termos, x mais y ao quadrado, o próprio desenvolvimento como produto notável te fazia pensar quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Você pode ver que você tem três termos, 1, 2, 3. Então, sempre um a mais do que o número do expoente. Você tem expoente 0 aqui, um termo apareceu. Você tem o expoente 1 aqui, dois termos apareceram. Você tem um expoente 2 aqui, três termos apareceram. Sempre um a mais. Logo, para o que a gente tinha, 9 como expoente, 10 termos. Então, a afirmativa 1 era a afirmativa A, falsa. Afirmativa B. O coeficiente de x à quinta é ímpar. Para que eu tenha x à quinta, eu tenho que olhar para o expoente do x, que é 9 menos k, e igualar a 5. 9 menos k igual a 5. Para isso, eu teria que ter o k igual a 4. Passei o 5 subtraindo ali. Se o k for 4, como é que fica o meu termo? Seria o termo 5, k mais 1, termo 5, vai ficar 9, 4, onde tem k, eu estou substituindo por 4, que foi o valor que eu encontrei. X elevado à quinta, você não precisa nem fazer conta, porque é o valor do x que você encontrou. E o 3y ficaria elevado à quarta. 3y à quarta. Se você reparar, esse número 3 elevado à quarta vai ser um número ímpar, porque você tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Produto de ímpares sempre são ímpares. Para saber se o coeficiente aqui vai continuar sendo ímpar ou não, eu preciso verificar esse número. Se ele for um ímpar vezes o resultado daqui que vai ser ímpar, ok, o produto deu um número ímpar. No entanto, se ele for par, acabou o problema, porque par vezes qualquer coisa sempre é par. Então, basta eu avaliar se este binomial é par ou ímpar, porque este número, quando elevado à quarta, a gente já viu que vai ser ímpar. Então, avaliando esse desenvolvimento, o que eu teria? 9 fatorial, 9 menos 4,
5 fatorial, e o de baixo, 4 fatorial. Se você abre o 9, expandiu, 9, 8, 7, 6 e 5. Parei aqui. O 5 vai ser cancelado e o 4 eu vou abrir. 4, 3, 2. Visualizando as simplificações, você tem o 5 vai embora, depois o 4 vezes 2 dá 8, foi embora, e por fim o 6 dividido por 3, por exemplo, dá 2. E aí acabou, eu não tenho nem que fazer mais conta, porque em cima eu vou ter o que restou, é o 9 vezes o 7 vezes o 2. Qualquer coisa vezes um número par, o resultado disso é par. Se esse resultado aqui é par, consequentemente esse número vezes o 3 elevado à quarta vai ser um par. Então o coeficiente do x à quinta é par, não é ímpar. A afirmativa B também era falsa. Mais ou menos a mesma ideia para fazer o coeficiente do y à sétima. Agora, para que o y esteja elevado à sétima, você tem que olhar para o expoente do y e fazer com que ele seja igual a 7. Então, o k vai ser 7. Para que o k seja 7, o termo será o oitavo. E aí eu vou fazer o mesmo raciocínio daqui. Eu vou ter 3 elevado à sétima. Vou precisar olhar para isso? Não, por quê? 3 a sétima vai ser ímpar, que é um produto de ímpares. Eu tenho que olhar para esse número, que vai ser quando o k for substituído por 7, para saber se ele é par ou ímpar. Se ele for ímpar, ímpar vezes ímpar, coeficiente ímpar. Se ele for par, par vezes ímpar, o coeficiente será par. Então basta eu olhar para o 9k, que é parecido com o que eu tinha aqui, só que agora é o 9, 7. Que o k que você encontrou para satisfazer a condição dada pelo y elevado a 7, o k tem que ser 7. 9, 7, isso é par ou é ímpar? Vamos verificar. 9 fatorial sobre 9 menos 7 são 2 fatorial e o de baixo, 7 fatorial. Abro 9, 9, 8, 7, parou. 2 e 7. O 7 fatorial eu simplifiquei. O 8 dividido por 2 deu 4. Então ficou 4 vezes 9. Bom, se aqui eu tenho um número par, vezes qualquer outro número, o resultado disso é par. Se isso aqui é par, consequentemente você teria um número par vezes um ímpar, o coeficiente seria par. Foi o que ele disse, então essa afirmativa é verdadeira. E por fim, ele pede a soma dos coeficientes se é menor, fala que é menor do que 1000. Como é que eu faço a soma dos coeficientes de um binômio? Basta substituir as suas variáveis, o x, o y, o z, quais variáveis eu tiver, por 1. Então eu olho para cá, escrevo, tinha que x mais 3y estava elevado à nona. Para fazer a soma dos coeficientes, a gente substitui o x e o y por 1. Soma dos coeficientes será dada substituindo o x e o y por 1. No lugar do x, eu ponho 1. No lugar do y, eu também substituo por 1. Isso vai me permitir ter 1 mais 3 vezes 1 elevado à nona. Bom, nós temos 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Isso é 4 à nona. Que é o mesmo que 2 ao quadrado elevado à nona, porque o 4 à nona é o 2 ao quadrado elevado à nona. Isso é 2 elevado a 18.
Caso você não se lembre, isso é mais do que 2/10. E 2/10 nós já sabemos que passa de 1000, é 1024. Portanto, 2/18 é maior do que 1024 e, consequentemente, é maior e não menor do que 1000. Essa também era uma alternativa falsa. Como saber que a soma dos coeficientes é substituir o x e o y por 1? Veja estes exemplos de 3 binômios que a gente fez aqui. No primeiro caso, os coeficientes, só tem um coeficiente, 1. Como é que eu chego nele? Poderia colocar um aqui e um aqui. Aí 1 mais 1 fica 2. Qualquer coisa elevado a zero dá 1. Nesse caso, os coeficientes são 1 e 1. A soma dá 2. Substitua por 1 e 1. 1 mais 1, 2 elevado a 1, 2. Nesse caso aqui é como se eu tivesse 1x² e aqui como se eu tivesse 1y². Some os coeficientes. 1 com mais 2 são 3, com mais 1 deu 4. 1 mais 1, 2 ao quadrado, 4. Que seria o mesmo que ter substituído isso aqui por 1, esse e esse por 1 e esse também por 1. Porque se você substituir o x e o y por 1, aqui vai ficar um produto 1 vezes 1, 1, não afetando este coeficiente. Se você pega o 1 e eleva ao quadrado, fica 1, que não afeta esse coeficiente. Por que então eu substituo por 1? Porque no desenvolvimento, se eu tivesse o x, o y, o z, qualquer variável substituída por 1, eu teria o coeficiente sendo multiplicado por 1. E lembre-se que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, portanto ele não vai afetar os coeficientes. Se ele não afeta substituído no desenvolvimento, logicamente ele também não vai afetar antes de você desenvolver. Por isso essa tática de substituir os x, o y, o z, o w, quaisquer letras que você tenha, por 1 para chegar na soma dos coeficientes.